Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje trouxe para vocês mais uma análise de personagens aqui na terapia. E dessa vez a personagem analisada será a personagem Arlequina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho das notificações para que o YouTube te entregue sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Bora lá? Antes da gente falar da Arlequina em si, é importante que a gente volte um pouquinho no tempo para poder entender sobre a história dela, né? Para poder entender quem está por trás de fato dessa Arlequina. Conhecida como psiquiatra doutora Harley Quinzel, a Arlequina trabalhava no Hospital Arkham, né, no Asilo Arkham, melhor dizendo, fazendo parte de todo esse universo da DC, né, da história do Batman e tudo mais, e ela foi designada para um paciente muito característico, né, que é o Coringa. Durante seus atendimentos, ela achou que estava conseguindo curar ele, né, ali com tratamento e tudo mais, só que na verdade o que estava acontecendo é que ela estava se apaixonando por ele, né, não um amor saudável, não um amor bonitinho, mas um amor platônico, né, causando uma dependência emocional na mesma. Inclusive expliquei para vocês o que é uma dependência afetiva emocional quando eu falei um pouquinho para vocês sobre o personagem Ken, que inclusive eu vou deixar aqui na letrinha aí, para você poder ir lá ver depois que você assistir esse vídeo aqui, combinado? Assim você pode compreender um pouco mais e melhor sobre o que é de fato a dependência afetiva emocional. Continuando, depois que ela começou a atendê-lo, né, depois que ela começou a perceber que estava se apaixonando por ele, ela começou a se dedicar única e exclusivamente para ele, né, fazendo coisas que ele queria, proporcionando coisas que ele queria. E aí é que vem o problema, porque esse amor platônico passa de uma dependência emocional para algo ainda mais grave, né, que a gente pode estar chamando aqui de identidade distorcida. Por que identidade distorcida? O palhaço, né, o Coringa, ele já sofre desse transtorno, né? Ele tem alguns traços específicos, inclusive eu vou trazer uma análise de personagem focada no Coringa pra vocês aqui, pra gente falar um pouquinho sobre ele também, tá? Mas ele acabou passando traços do problema dele para ela durante o seu processo ali, né, de tratamento com ela. Tratamento que já não era mais tratamento nessa altura do campeonato. E aí, com essa problemática de não saber mais quem ela verdadeiramente era, é que a gente começa então a compreender o segundo principal sinal, né, de sintoma que ela possui, que é, de fato, esse transtorno de identidade distorcida, né? Esse sintoma de identidade distorcida que provoca ainda outros sinais e sintomas como impulsividade, dificuldade de compreender suas próprias emoções, uma raiva muito elevada, né? Querendo fazer maldade para todas as pessoas, principalmente se mexerem com o Coringa. Então, assim, era uma dependência emocional que vem acompanhada de muitos outros traços, sinais e sintomas ainda mais agressivos, né? Todos esses quadros, né, todos esses sinais apresentados aqui que eu comentei com vocês, determinam pra gente que a Arlequina sofra de um transtorno muito característico e gravíssimo, que é o transtorno de personalidade borderline. Comento que esse transtorno é um transtorno mais agressivo porque o paciente ele acaba perdendo a essência dele, né? Ele acaba se esquecendo de fato de quem ele verdadeiramente é e troca uma personalidade para outra, como se morassem duas essências dentro de uma só pessoa. E aquela essência que é a que impressiona mais e melhor o foco da dependência emocional é que ganha mais força, que é o caso da Arlequina, né? Ela se dedica única e exclusivamente ao Coringa e a esse amor platônico criado por ela. Quem assistiu ao filme Esquadrão Suicida tem uma cena interessante que prova que a Arlequina ela não é totalmente aquilo tudo que tá aparecendo ali, né? Aquele ninho de maldade, digamos assim. Por quê? Porque nessa cena onde eles estão ali combatendo, né? Uma das cenas finais onde eles estão ali combatendo a vilã e tudo mais que aparece na história, essa vilã mostra pra eles os principais desejos deles. E uma das coisas que ela visualiza é ela em casa, normal de novo, tipo, sem toda aquela maquiagem, aquelas tatuagens, aquela loucura toda, junto com o Coringa, da mesma maneira, normal, curado, com filhos em casa, tomando café, fazendo coisas de pessoas normais. Então, assim, uma pessoa que sofre do transtorno de personalidade borderline tem desejos também, só não sabe como colocá-los em prática porque não consegue colocá-los em prática por conta desse seguir
né, das outras pessoas, né, principalmente com o foco dessa dependência afetiva, que é o que acontece com ela. Então, assim, o Coringa, ele não é normal, não tem por que eu querer ser normal se ele não é normal. Então, assim, vozes da minha cabeça, né, e tá tudo bem. O quadro da Arlequina, a gente ainda tem mais algumas características interessantes que trazem também alguns traços em relação ao que acontecia antigamente, né? Aqui no Brasil, a gente teve casos assim, né, de manicômios brasileiros, e o Asilo Arkham é um ótimo exemplo de um manicômio, né, dentro da história, onde só casos muito pesados ficavam ali e eles passavam por todo tipo de tratamento, né? E o Coringa fez com que a Arlequina se submetesse a alguns desses processos traumáticos e psicológicos para que ela provasse o amor dela por ele, né? Então fez ela tomar choque na cabeça, né? O famoso eletrochoque, fez ela pular dentro de um tanque de ácido. Então, assim, ele fez com que ela fizesse loucuras por ele. E ela fez, por conta dessa personalidade distorcida que ela já estava criando, né? Devido a esse amor platônico que ela criou por ele. Laiane, o transtorno de personalidade borderline tem cura? Não tem cura, tá? Mas tem estabilidade. Então a gente consegue estabilizar o quadro de um paciente nessas características. E eu vou contar isso para vocês agora na forma de tratamento. Então, se a Arlequina fosse minha paciente, como que a gente trabalharia o processo do quadro dela? Primeiro, ela precisaria do apoio medicamentoso, com certeza, tá? Dificilmente um quadro de transtorno de personalidade borderline a gente vai estar trabalhando sem o apoio medicamentoso, né, com apoio psiquiátrico, né? Então a medicação seria fundamental para esse quadro. Como é uma personagem que já está muito exposta há muito tempo a drogas e tudo mais, né, a outros tipos de coisa, não sei se seria tão eficaz num primeiro momento o apoio medicamentoso. Talvez ela ficasse um pouco resistente, ou até mesmo poderia ser um quadro que viciaria a mesma. Então, como que a gente faria isso? Alguns quadros hoje em dia, mesmo que não existam mais manicômios, né, a gente ainda consegue fazer uma estabilidade em relação a esses quadros, direcionando o paciente para algo que a gente chama de leito psiquiátrico em hospitais. O leito psiquiátrico é um local onde o paciente fica por um tempo determinado, então não é para sempre, e depois disso ele é direcionado para retorno na sociedade, tá? Salvo alguns casos em que os pacientes não consigam de fato se virar sozinho, né? Então ele precisa de um apoio ali 24 horas para manutenção, para observação e tudo mais, onde ele pode ser direcionado para algumas casas, né, de acolhimento que a gente chama, que são espaços cedidos inclusive pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então são espaços onde o paciente fica ali e é tudo patrocinado pela prefeitura, e esses pacientes conseguem ter esse recebimento de apoio com enfermeiros, com psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoas que estão ali para manutenção. Como o quadro da Arlequina é um quadro muito grave e agressivo, provavelmente um desses espaços seria fundamental para ela, para o tratamento dela, tá? Então a gente poderia estar começando com a retirada dela e colocando ela num desses leitos psiquiátricos, né? Nesses leitos os pacientes podem ficar até 30 dias, tá? Salvo alguns casos que ficam um pouco mais, mas tudo isso vai demandar de avaliação, mas não passam muito desse prazo, tá, gente? Então é uma nova norma que veio com a reforma psiquiátrica, inclusive, para o nosso país, então não passa-se muito desse número. Mas no caso dela, provavelmente a gente poderia utilizar isso até mesmo para conseguir fazer essa limpeza dessas outras substâncias que ela tem no organismo, né? De toda essa loucura, como ela mesma fala, e começar a introdução da medicação psiquiátrica aos poucos, até ela conseguir ter capacidade de ingeri-las individualmente, sem esse apoio de outras redes, né, ali em cima dela durante o tempo todo. Além disso, o apoio terapêutico, é claro, continuado 2 vezes por semana nesse início, com certeza é fundamental para a gente poder trabalhar principalmente a ideia da identidade pessoal dela, para a recuperação de quem ela verdadeiramente é, colocando, né, esses traços em relação ao consciente e o subconsciente, da compreensão de que a Arlequina não existe, quem existe é Harley Quinzel, para poder retornar de fato para a vida antiga que ela tinha, né?
talvez não mais trabalhando com a psiquiatria, mas assim, entendendo que de fato ela é um ser humano que tá ali, que pode ser compreendido e que tá tudo bem. Trabalhar esse luto do relacionamento que ela construiu na cabeça dela, porque é um relacionamento completamente tóxico, né? Apesar do Coringa demonstrar alguns sentimentos por ela, é uma relação tóxica. Então, auxiliá-la a trabalhar esse luto dessa relação tóxica e mostrando que de fato seria um relacionamento mais saudável para apoio no tratamento dela. E é aquilo, né? Manutenção sequenciada por longos e longos e longos anos da vida dela para que ela consiga ter estabilidade no quadro e não retornar mais para essas crises, já que, como eu comentei, o transtorno de personalidade borderline ele não tem cura, mas sim estabilização. E aí, gente, o que vocês acharam dessa análise de personagem de hoje? A Arlequina, ela tem muito conteúdo, eu acho que é uma personagem assim muito incrível, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado em relação ao que a gente analisa dela, porque nem tudo é bonitinho, né? Como eu mostrei aqui hoje pra vocês, muitas das coisas que a gente vê ali é um sofrimento muito evidente na paciente que precisa, com certeza, de terapia. E que bom que a gente conseguiu fazer essa análise dela por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, de ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo, ok? E deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual o próximo personagem você gostaria de ver por aqui na terapia. Eu sou Laiane Gomes, psicóloga clínica, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá e tchau, tchau!